Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco aqui sobre a lavagem nasal. Primeiramente, a lavagem nasal ela é indicada para aliviar os processos inflamatórios, os processos infecciosos. Então ela melhora a limpeza do nariz, que a gente chama o clearance mucociliar, e ainda melhora a função, os batimentos dos cílios, né? Isso faz com que as secreções retidas elas sejam removidas mais facilmente e mais rapidamente. Ela diminui as substâncias inflamatórias, né? Aquelas que são produzidas pelos nossos organismos, processos infecciosos inflamatórios. Então, tudo que é mediador inflamatório que está dentro do nosso nariz, ele vai ser removido também com essa lavagem nasal. E aí ele vai tirar, né, substâncias também, a secreção retida, presa, e vai facilitar a respiração, melhorando a congestão nasal. Ela pode ser usada tanto nos processos agudos e crônicos infecciosos, durante a infecção, durante a inflamação, ou seja, de forma terapêutica, como tratamento, e pode ser usada também como forma profilática, preventiva, para evitar, prevenir episódios infecciosos de repetição, ou mesmo nos quadros alérgicos, diminuindo a frequência desses processos, das agudizações dos quadros crônicos de quem tem, por exemplo, rinite alérgica. Então, para quem que a gente indica a lavagem nasal? A gente vai indicar a lavagem nasal para todas as idades, desde recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos que tenham alguma doença nasal. Então, seja ela rinite alérgica, sinusite aguda, sinusite crônica, resfriado, gripe, elas são indicadas nesses casos, mas quem, por exemplo, não tem uma doença crônica no nariz, não precisa fazer isso diariamente. A gente vai fazer durante o processo de agudização, durante a doença, e depois pode parar. Geralmente a gente indica a lavagem nasal diária para quem tem alguma doença crônica do nariz, seja rinite alérgica, seja sinusite crônica, sinusites agudas de repetição, adenoidite, que é muito comum em criança, aquelas crianças que fazem infecções de repetição, que estão na idade escolar, ou crianças ou pessoas que têm exposição frequente e contínua a algum irritante, como por exemplo o cloro, fumaça, algum cheiro, alguma coisa que irrita com frequência o nariz. Pode ser feita a lavagem nasal depois da exposição, porque isso vai diminuir o tempo que aquele alérgeno ou aquele irritante fica no nariz, porque você faz essa remoção mecânica do irritante e a remoção mecânica também da secreção. Então, sempre que tiver exposição, você pode fazer a lavagem, porque diminui a irritação da mucosa nasal e, consequentemente, você vai diminuir o tempo de doença e também a frequência dessa doença. Então, é por isso que a gente faz lavagem nasal nos processos infecciosos e inflamatórios recorrentes, porque além de prevenir, ela vai diminuir o tempo de duração da doença e a frequência com que ela ocorre. Mas e aí? Como é que a gente faz essa lavagem nasal? Então, a lavagem nasal, como é que a gente divide? Ela pode ser iso ou hipertônica. A isotônica é feita com soro fisiológico a 0,9%, que é a maioria dos dispositivos disponíveis no mercado. E ela pode ser hipertônica, que é um soro fisiológico com maior concentração de sódio, de sal, que é o único disponível no mercado, é 2 ou 3%. Todo o resto ela é isotônica. Então, a lavagem nasal também pode ser dividida em alta pressão ou baixa pressão, e também dividida em alto volume ou baixo volume. Aqui, por exemplo, todos esses dispositivos aqui, eles são exemplos de lavagem nasal com alto volume e baixa pressão. Já esses aqui, por exemplo, são alta pressão e baixo volume, que estão disponíveis no mercado com soro fisiológico já pronto. Existem também os sprays, que tem baixa pressão e baixo volume, e o conta-gotas, que também tem baixa pressão e baixo volume. De uma forma geral, para fazer a lavagem em quadros de infecção ou quadros inflamatórios, a gente dá preferência ao alto volume com baixa pressão, que tem menos riscos de complicação. Se por um acaso não houver tolerância do paciente, ou for um bebê muito pequeno, ou só nos casos que você precisa fazer a lubrificação da mucosa nasal, como alguns quadros de sangramento nasal ou ressecamento, a gente pode usar alguns dispositivos mais para lubrificar, para hidratar a mucosa nasal, usando baixo volume. Como é a forma que a gente vai fazer essa lavagem nasal?
A gente pode usar já dispositivos que vêm com soro pronto ou aqueles dispositivos que a gente precisa preparar. A gente pode usar aqui dentro soro fisiológico, que vende, né, comercialmente nas farmácias, ou preparar a solução salina. Esses dispositivos que vêm com a capacidade de 240 ml de soro, a gente usa, né, os sachês que vem pronto, né, vem a quantidade de sal adequada e a gente vai completar com água. A gente vai, né, antes de tudo, vai abrir, vai limpar, vai higienizar, água, sabão, seca bem, pode deixar secando no escorredor. Então a gente vai fazer, antes de utilizar, a gente fazer a limpeza, vai abrir, vai limpar, utilizar água e sabão, seca bem, pode deixar no escorredor para secar. Na embalagem dele, geralmente vem dizendo a forma correta de lavagem e se pode ser usado em micro-ondas, por exemplo, para esquentar. E a maioria deles pode ser utilizado no micro-ondas, tanto para aquecer o soro, né, quanto para fazer a limpeza da garrafa. Então, esses casos aqui, a gente completa até a marca indicada, 240 ml de água. A água tem que ser filtrada, fervida, né, só não pode ser usada água de torneira. Então, completa e vai utilizar o sachê indicado para cada um deles. Soro fisiológico, né, sódio, né, cloreto de sódio, que é sal, e alguns vêm com cloreto de sódio, né, o sal com xilitol, que tem algumas indicações mais específicas. A gente sabe que o xilitol ele ajuda a diminuir o biofilme que existe, né, bactérias que possam existir na cavidade nasal, na adenoide, em alguns casos de infecções de repetição e otite de repetição. Mas, no geral, a gente vai utilizar a solução, né, disponível apenas com cloreto de sódio, que é o sal. E para esses que vem a capacidade de 120 ml de soro fisiológico, também vem a quantidade indicada, né, uma quantidade menor de sal, mas que já vem a proporção ideal para 120 ml de água. Então, a água, completou com água, colocou o pozinho dentro, vai misturar essa solução e aí vai fazer a lavagem, né, irrigação nasal. Então, na maioria das pessoas, a gente indica fazer uma leve inclinação para frente, fletir a cabeça e realizar a lavagem suavemente, sem pressão. Então, a gente vai, abre a boca, aperta suavemente. Depois de feito isso, você pode fazer uma pressão no nariz para soar, para tirar o resto da solução e da secreção no nariz. Você vai repetir o passo agora do lado contralateral. Gentilmente também, suavemente. Nos casos que você tem dificuldade, né, que o soro não consegue atravessar o nariz e sair do outro lado, não é recomendado fazer força nem rapidez. Se fizer pressão e força, isso pode machucar o nariz, causando sangramento, dor de ouvido e até levar bactérias para dentro do ouvido. Então, se houver resistência, a recomendação é continuar fazendo suavemente e deixar que o líquido, né, o fluido, volte pela mesma narina ou até mesmo pela boca. Não se deve forçar em hipótese alguma que o líquido saia do outro lado se houver obstrução nasal. Se tiver muito bloqueado o nariz, também é recomendado não fazer lavagem com alto volume, né, porque tem um risco, né, de causar lesão tanto na mucosa do nariz quanto dor de ouvido ou até mesmo otite. A garrafa pequena também a gente indica da mesma forma para crianças menores. E existe também um dispositivo LOTA, né, que ele vai agir com a gravidade, então ele vai ter menos pressão ainda do que essas garrafinhas e a gente realiza da mesma forma, deixando o fluido percorrer toda a cavidade nasal e os seios paranasais e sair do outro lado. E aí, qual é a quantidade de soro indicado para cada paciente de acordo com a faixa etária, com a sua idade? Geralmente para crianças e bebês de 0, né, recém-nascidos até 2 anos de idade, nós indicamos dispositivos com baixo volume, certo? E dispositivos com baixo volume e baixa pressão. Então, sprays convencionais, como, né, esses aqui, jatos contínuos para bebês, né, esses sprayzinhos nasais, conta-gotas e seringa. A quantidade de soro depende da idade. Geralmente a gente recomenda a quantidade de soro de acordo com a idade por mês. Então, 1 mês de vida, 1 ml, 2 meses, 2 ml, a partir de 10 meses, 10 ml. Você vai aumentando progressivamente de acordo com sua segurança, né, e tranquilidade. Então, para crianças, para bebês pequenos, por exemplo, 1 mês de vida, a gente pode usar até aquela seringa de insulina que tem 1 ml ou jato contínuo.
sprayzinho também. Então vai crescendo, a gente já pode utilizar na seringa de 10 ou 20 ml e coloca a quantidade de ml de acordo com a idade em meses do bebê. Então a partir de 2 anos, né? De 2 a 6 anos, geralmente a gente pode usar os mesmos dispositivos que eu falei, seringa, e aí a gente inclui também o alto volume com baixa pressão no dispositivo de garrafa, esse pequenininho. Tá? Isso também vai depender da anatomia, né, da segurança da mãe. Algumas crianças até 5 anos, por exemplo, eu não recomendo garrafinha, só a seringa, mesmo que faça várias vezes a seringa do mesmo lado para lavagem, mas alguns já se sentem confortáveis e pela anatomia traz seguranças para utilizar essas garrafinhas menores. E para crianças e adultos a partir de 7 anos, a gente pode utilizar qualquer dispositivo de alto volume. Então, qualquer um desses pode ser utilizado a partir dos 6, 7 anos de idade. Garrafas mesmo que sejam essas que a gente usa para adulto também, pode ser utilizado em crianças. E aí você vai fazer com mais suavidade. Pode colocar um volume menor também para quem utiliza soro e não prepara a solução com sachê. Mas essa é a quantidade que a gente geralmente indica de acordo com a idade da criança. Claro que cada um vai ter sua particularidade, né? Então, dependendo da alteração anatômica que a criança tem, do tamanho da fossa nasal, alguma doença crônica, a gente pode mudar um pouco, mas de uma forma geral a gente divide até 2 anos de idade, dispositivos de baixo volume, pode usar dispositivo de baixo volume e alta pressão, baixo volume e baixa pressão, aí a seringa que tem um maior volume e baixa pressão também, de acordo com a idade. A partir de 2 anos a gente já pode recomendar essas garrafinhas, dependendo do tamanho da criança a gente não usa garrafinha, usa só a seringa, mas já pode ser tentado, e a partir dos 6, 7 anos qualquer um desses dispositivos pode ser indicado. As seringas, né? Então tem um volume um pouco menor, a maioria delas tem de 10 a 20 ml, muitas delas vêm com a proteção na ponta, né, para evitar que machuque o nariz da criança, e da mesma forma, né, vocês vão ver, vou mostrar um vídeo aí como é realizado, não se deve fazer força nem pressão. Então sempre gentilmente, devagar. As crianças, a gente também inclina a cabeça um pouco para frente, levemente para a lateral, faz uma vez, se for necessário, mais 10 ou 20 ml, até que toda a secreção seja expelida do outro lado. Depois repete o processo do lado contralateral. Se houver dificuldade, também não se deve fazer força nem pressão. Não existe a forma correta de lavagem nem o dispositivo correto para todos os pacientes. A gente deve identificar isso em cada situação. Tem pessoas e pacientes que vão se sentir mais confortáveis em fazer lavagem com alto volume, né, como a garrafa, e alguns vão se sentir mais confortáveis em utilizar a seringa. Já tem outras crianças que não vão se sentir confortáveis, e adultos também, em fazer lavagem com garrafa, porque alguns vão ter uma sensação de sufocamento, não vão se sentir bem, então a gente vai recomendar que use esses dispositivos prontos, né, que tem a maior pressão, mas tem baixo volume. Então não existe a forma correta para todo mundo. A gente tem que avaliar isso individualmente, depende muito da anatomia de cada paciente. Então, se o paciente vai ter um desvio do septum, uma fossa nasal mais estreita, uma hipertrofia da adenoide, ele não vai se sentir bem em fazer lavagem nasal, por exemplo, com alto volume. Então, a gente só sabe testando. No caso de crianças pequenas, como é que geralmente eu recomendo? Quando aquelas crianças que já vêm um pouco traumatizadas, que não querem fazer lavagem nasal, eu recomendo deixar a criança se sentir confortável, tentar usar o dispositivo sozinha, mesmo que ela aperte só um pouquinho e volte a secreção ou o soro pelo mesmo nariz e ela soa depois, até ela se sentir confiante e segura de fazer. E muitas vezes, quando a criança realiza sozinha, ela tem mais noção da força e do conforto. Porque muitas vezes o adulto, né, não vai estar sentindo, acaba fazendo uma pressão maior, isso acaba traumatizando a criança. Então, depois de utilizar esses dispositivos, a gente tem que eliminar todo o soro que ficou dentro, porque senão pode ter proliferação bacteriana. Tira, faz a limpeza, lava, água e sabão, deixa lá mais uma vez secando para ser utilizada na próxima lavagem. Quais são as possíveis complicações que a gente pode ter? Eu acabei já comentando, mas a lavagem nasal, ela pode, dependendo da forma que for feita, se o nariz estiver muito inflamado, realmente ela pode causar algum sangramento do nariz, geralmente é um sangramento leve, pode causar irritação na mucosa, ardor, principalmente quando ela está mais inflamada, ou se você usa uma solução hipertônica, pode causar também dor e até infecção do ouvido.
Tanto que nos casos de otite média aguda, quando existe uma infecção aguda do ouvido, a gente tem que ter muito cuidado na prescrição da lavagem nasal. Na maioria das vezes a gente não recomenda, principalmente nos casos bacterianos. Em algumas situações você pode recomendar as lavagens com baixo volume, que ajudem a fluidificar a secreção, porque a secreção do nariz, a obstrução nasal também vão interferir na otite média e na recuperação do ouvido. Então, em alguns casos, a gente pode usar um volume menor e uma pressão menor, para não ocorrer piora dessa infecção do ouvido. Se você deseja fazer ou preparar o seu próprio soro, que é aquela solução caseira, você também pode fazer. Então, as opções: soro pronto, que já vem dentro do dispositivo de alta pressão, sachês com sal para ser diluído em água, soro fisiológico pronto na farmácia, e a outra opção é você utilizar água fervida ou filtrada em casa e utilizar sal de cozinha e bicarbonato. Então você pode utilizar uma colher de chá de sal com 250 ml de água e uma colher de café de bicarbonato. Essa é a proporção que geralmente a gente indica para completar essa garrafinha. Caso essa solução traga desconforto, ardor, você pode diminuir um pouco a quantidade de sal ou aumentar um pouco a quantidade de bicarbonato. E aí você vai tateando essa quantidade até perceber qual é a concentração que não traz desconforto para a sua lavagem nasal. Espero ter sido um pouco vocês sobre esse tema que às vezes é um pouco polêmico, que é a lavagem nasal. Mas quero deixar claro que, se for bem indicada, bem explicada e realizada de forma segura, não traz complicações ou o índice de complicação é muito baixo. Caso você tenha alguma dúvida, tiver tido alguma intercorrência, deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar.